E aí, pessoal, tudo bem? Então, que saudade estar aqui com vocês. De antemão agradeço a companhia, né? Ultimamente o ritmo dos vídeos tem baixado um pouco, porque eu tenho estado bem ocupado, né? Mas esse canal não para, é igual a cantiga de grilo, né? Mais rápido ou mais devagar, a gente vai estar sempre gravando, né? E tem muitas resenhas legais aí pela frente, né? Hoje a gente vai resenhar um livro espetacular, extremamente relevante, né? Eu descobri esse escritor há pouco tempo, né? E, e considerei, me surpreendi, né? O livro é muito mais relevante do que eu imaginava. E a gente está falando de O Exército de Cavalaria, né? De Isaac Babel, uma edição da Nova Fronteira da coleção Clássicos de Ouro. Adorei essa edição, né? A mesma edição do Deserto dos Tártaros. E tradução da dona Aurora Bernardini e Romero Freitas de Andrade, né? Tradução primorosa, né? Eu assisti vários vídeos da dona Aurora Bernardini, gostei bastante. E uma edição fantástica. E isso aqui, cara, é o tipo daquele clássico acessível, né? As pessoas não têm motivo nenhum para não ler clássicos. Às vezes o pessoal tem um bloqueio em relação a clássicos, né? Mas isso aqui é um livro nós estamos falando de um livro de 150 páginas, dividido em 36 contos, então é extremamente acessível. Então, se você quer dar mais relevância às suas leituras, né, você tem um bloqueio em relação. Isso aqui, pô, é como ler uma história em quadrinho, né? Assim, é diferente, mas o esforço é similar, né? 36 contos, um livro de 150 páginas, né? Um livro fantástico, diga-se de passagem, né? E por que que esse livro é tão relevante, né? Por que que eu achei esse livro tão relevante? Por três motivos. Primeiro, é um livro fantástico, é literatura de altíssimo nível. O autor é um grande escritor, ele realmente causa um impacto muito grande, né, com seu texto. Em segundo lugar, a contextualização do livro é tão importante quanto o livro em si. A história do autor, a história do livro, a vida do autor, essa contextualização é uma peça-chave, mais uma pecinha-chave, extremamente importante para se entender o século XX. Né? Em terceiro lugar, porque aqui a gente tem uma microanálise fantástica do período que definiu o século XX, que foi a Guerra Civil Russa, devido à Revolução Russa, né? O autor foi um veterano da Primeira Guerra Mundial e da Guerra Civil Russa, e aqui, nesses 36 contos, ele relata suas experiências, algumas vividas por ele, outras que ele ouviu falar, e etc. E aqui a gente tem uma microanálise fantástica desse período, né? A Revolução Russa, a Guerra Civil Russa, elas definiram o século XX. Tudo que veio depois foi devido a isso, né? Vários historiadores já concordam com essa tese, né? A ascensão do nazismo, Segunda Guerra Mundial e etc, etc, tudo foi devido à Revolução Russa. E como a Rússia, assim, era muito fechada e geograficamente distante, uma microanálise dessa aqui, de como o que aconteceu naquela época, ela tem um valor inestimável, né? Ainda mais escrito de uma forma tão primorosa, né? Por um escritor tão talentoso. Então, qual foi a história do escritor Isaac Babel? Em primeiro lugar, é importante a gente entender que a literatura russa ela teve a era de ouro dela, que foi o século XIX, que na realidade, na opinião de muita gente, foi a era de ouro da literatura mundial, né? Mas da literatura russa, com certeza, que a gente tem os monstros sagrados, né? A gente tem o Lev Tolstói, a gente tem o Dostoiévski, a gente tem o Turgenev, a gente tem o Gogol, o Chekhov, né? Então, o século XX foi realmente a era de ouro da literatura russa. O século XIX, desculpa, foi a era de ouro da literatura russa. E o século XX foi a era de prata da literatura russa, que também teve grandes obras. Mas, assim, a era de prata da literatura russa ela é dividida mais ou menos, grosseiramente, entre os autores que estavam alinhados com o regime soviético e os autores que criticavam o regime soviético, né? Então, assim, entre os grandes nomes da era de prata da literatura russa, a gente tem aí por exemplo, Mikhail Bulgakov, né, do Mestre e Margarida, né? A gente tem o Alexander Solzhenitsyn, do Arquipélago Gulag, livro que foi resenhado no canal. Você não pode perder essa resenha e muito menos deixar de ler esse livro. Isso é um livro obrigatório para quem quer ter o mínimo de entendimento sobre o que está acontecendo no mundo hoje. Então, esses dois autores aqui, eles escreveram contra o regime. O Solzhenitsyn
foi um comunista convicto, herói de guerra, participou da Segunda Guerra Mundial, e uma carta dele que ele fez uma crítica sutil ao regime, essa carta foi interceptada, né? E ele terminou num gulag, né? E esses livros, o do Bulgakov, do Solzhenitsyn, a história deles é muito parecida, né? Em termos de como eles foram escritos clandestinamente, né? Os caras sempre com medo de serem pegos, escrevendo clandestinamente, contando com a rede de apoio para mandar os manuscritos para o exterior. Ambos os livros tiveram problemas de serem publicados, né? Muita coisa desses dois autores foi publicada só postumamente, né? Então esse livro aqui não foi resenhado no canal, mas bem que poderia ser, né? Eu vou preparar uma resenha desse livro aqui, porque ele tem que ser resenhado também. Isso aqui é uma alegoria que ele critica o regime, né? Um livro muito bacana. E o Isaac Babel? Isaac Babel também fez parte da Era de Prata, da literatura russa, mas é difícil até posicioná-lo. O negócio lá, a paranoia do regime era tão grande, a loucura, a brutalidade era tão grande, que é difícil até posicioná-lo, né, cara? Ele participou da Primeira Guerra Mundial, da Guerra Civil Russa, defendendo o Exército Vermelho, né? Foi condecorado herói de guerra, pô, só não tem ideia da brutalidade que esse homem enfrentou. Era um comunista convicto, depois a gente vai ver aqui alguns trechos desse livro aqui. E também nunca foi contra o regime, apenas fez uma crítica sutil quando eles estavam querendo regulamentar a arte, né? Em si ele fez uma crítica sutil, e ele era muito protegido pelo Gorky, né? Tem outro escritor desse período. Eu estou falando aqui dos que eram contra o regime, mas, por exemplo, o Maxim Gorky era um escritor completamente pró-regime, né? Inclusive, o Stalin batizou uma cidade com o nome do Gorky, né? Um escritor completamente pró-regime. Então, o Babel era protegido do Gorky, né? E assim, ele não poderia ser considerado contra-regime. Ele fez uma crítica sutil. Quando os caras quiseram regulamentar muito a literatura, ele disse: pô, eu quero ter o direito de escrever mal, por favor. Ou seja, uma coisa sutil. E o que foi que aconteceu com o Babel? Foi fuzilado, enfrentou um pilotão de fuzilamento. Assim que o Gorky, que era o protetor dele, o Gorky era idolatrado pelo regime. O Gorky tinha muita moral com o regime, muita força com o regime, né? E logo que o Gorky morreu, a primeira coisa que eles fizeram foi fuzilar o Babel, né? Foi bem na época dos grandes expurgos. O Isaac Babel foi fuzilado em 1940, um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial. Imagina o que é que esse homem teria escrito se ele tivesse vivenciado a Segunda Guerra Mundial. Ele teria saído grandes obras-primas também, né? Então, ele é difícil posicionar se ele era dos que eram contra o regime ou dos que... Na realidade, o regime era tão paranoico que não tinha ninguém, os escritores que foram executados, perseguidos, eles eram comunistas mesmo, lutaram pelo comunismo e tal, não sei o quê. Mas a paranoia vai perseguindo. Foi na época dos grandes expurgos, né, da grande matança, né, do regime de Stalin. Embora eu considere o termo stalinista, uma trapaça intelectual, né? Porque na realidade todos foram iguais, o que o Stalin fez, o Trotsky fez, o Lenin fez, o Mao fez, né? Mao Zedong fez, todos usaram a fome como instrumento de controle. Então os expurgos tiveram do mesmo jeito, o Trotsky matou pra caramba. Então esse termo stalinismo é um termo errôneo, mas enfim, foi no auge da perseguição do período de Stalin, né, que o Babel foi fuzilado. E é interessante observar como a força que a verdade tem de se impor, porque um regime desse, cara, o regime era isolado geograficamente, né, a União Soviética longe, ainda tinha o que o Churchill chamava de cortina de ferro, né, o acesso completamente controlado, o regime tinha um poder que ele exercia de calar quem ele quisesse. Então, se o cara falasse alguma coisa que ele interpretasse que fosse contra, num nível de paranoia absurdo, no outro dia o cara morria, e esse poder foi exercido, né? E o regime gastava um absurdo de recurso com propaganda e contra-informação, né? Para quem não sabe, o que é simplesmente mentira, né? A antítese da verdade, né? E é interessante observar que mesmo com tudo isso, a força que a verdade teve de se impor, né? Às vezes demora um pouco mais, às vezes demora um pouco menos, mas todos os crimes do regime são públicos e notórios, tem vasta bibliografia a respeito. Eles podem até, alguns morreram, pagaram em vida pelo que fizeram, outros não, mas enganaram, eles não enganaram ninguém, né? Tem vasta bibliografia. Então, quando se trata de maldade, principalmente,
É impressionante a força que a verdade tem para se impor, né, ao longo do tempo. Então é isso que a história nos ensina. Então, assim, e de que se trata esse livro, afinal? É o seguinte, ele retrata, o livro foi publicado em 1926, ele retrata em 36 contos suas experiências, né? E assim, é chocante como era brutal a guerra, como a maldade era uma coisa cotidiana, né? Corriqueira, né? A análise de orelha desse livro aqui, feita por, não sei quem fez a análise dessa, não sei quem foi que escreveu aqui na orelha, mas foi uma das melhores orelhas de livro que eu vi na minha vida, né? Ele fala exatamente isso, como a maldade era corriqueira e como os contos do Babel nos tiram da nossa zona de conforto. Inclusive, eu nem gosto muito de ler trechos de livro nas minhas resenhas, mas eu separei uns trechos aqui pra gente ler. E, cara, eu lembrei que eu deixei o óculos lá do outro lado, mas eu vou lá pegar. Aguardei só um minutinho pra não perder o vídeo que eu já gravei. Eu vou pegar o óculos ali. Dava até pra ler, mas eu ia ficar fazendo careta aqui pra vocês, pra conseguir ler ainda. Vou pegar o óculos. Então, é, separei um texto aqui que me chamou muita atenção, que eles estão num trem, né, a caminho de uma campanha, eles, os militares lá, e de repente uma mulher sobe no trem para pegar carona, né, com um pacote que eles acham que é um bebê, mas na realidade era sal. E ele, o Isaac Babel, começa a discutir política com a mulher, né? Aí a mulher, em certa instância, ela fala esse trecho que eu vou ler aqui. Posso ter perdido meu sal, mas da verdade não tenho medo. Não é na Rússia que vocês estão pensando, só querem salvar os judeus Lenin e Trotsky. E na hora o autor do livro responde: não meta os judeus na conversa, cidadã perniciosa. Os judeus não têm nada a ver com essa história. Além disso, não digo Lenin, mas Trotsky é o corajoso filho do governador de Tambov, que apesar de ser de outra classe, tomou o partido da classe trabalhadora. Como se estivessem condenados aos trabalhos forçados, eles, Lenin e Trotsky, nos conduzem pelo caminho livre da vida. E você, odiosa cidadã, é mais contra-revolucionário que aquele general branco que do alto do seu cavalo, que vale milhões de rublos, ameaça a gente com sabre afiado. Dá para ver o tal general em toda parte, e o trabalhador sonha com a ideia de fazer picadinho dele. Enquanto você, mulher desonesta, com suas crianças interessantes, que não pedem de comer nem correm ao vento, não dá para ver você que, feito uma pulga, vai picando aqui, picando ali. Logo depois dessa discussão, isso tudo é confessado aqui. Logo depois dessa discussão, ele empurra a mulher do trem, pega um rifle de longa distância e abate a mulher a sangue frio, né? Aí você vai perguntar, mas por que ele cometeu um crime desse e ainda confessou na forma de um conto? Porque a ideologia que ele acreditava fazia ele pensar que ele estava fazendo certo. Ele não só cometeu o crime, como escreveu um livro falando que cometeu o crime, de tão convicto que ele era das ideologias que ele acreditava, né, da ideologia comunista, do marxismo, visceral que ele tinha. Ele era inclusive judeu também, né? E mesmo assim ele terminou no pilotão de fuzilamento. Mesmo com esse mindset aqui, fanático, ele terminou no piloto, ele foi executado pelo regime. Né? Ele foi executado pelo regime. Então, assim, teve outro trecho que eu achei interessante, que é esse aqui. Não vou achar não. Não vou achar não. Na verdade, eu não sou muito de ler trechos de livro quando eu faço resenha, não.
Então, assim, os contos, eles mostram. Teve outro conto que me chamou muita atenção, que uma família ficou dividida, né? Isso era comum, corriqueiro. Uma família ficou dividida, né? Durante a Guerra Civil. Um pai ficou do lado do Exército Branco e os filhos, né, cooptados pela ideologia, ficaram do lado do Exército Vermelho, do Exército Comunista. E assim, a guerra foi tão brutal. Isso é uma história real, relatada aqui. Que em determinado momento o pai, que era comandante de uma divisão do Exército Branco, capturou um dos filhos, né? E executou o filho em público, como traidor da pátria, da mãe russa. Executou o filho em público, né? E acabou que o pai, depois, foi capturado pelo irmão que tinha sobrevivido, que os dois filhos tinham se recrutado pelo Exército Vermelho, estavam lutando pelo Exército Vermelho, o pai no Exército Branco. E quando o pai foi capturado pelo outro filho, que estava lutando ao lado do Exército Vermelho, o filho vingou o irmão e também executou o pai a sangue frio, com espetadas, com requinte e crueldade. Ou seja, essa guerra foi uma coisa terrível, terrível mesmo. Assim, a maldade corriqueira que eles tinham com os habitantes, com o povo que estava ali vivendo essa realidade, né, sendo coadjuvante dessa realidade, é assim, é chocante, né? E ao longo desses 36 contos ele expõe isso, é um livro pesado. Então, assim, é por isso que eu digo, é um livro fantástico, é uma microanálise histórica. O que é microanálise, né? Que eu sempre falo aqui no canal. É quando a história foca nas pessoas. Ela deixa de examinar as grandes questões, ela deixa de examinar as macro questões para focar no cotidiano das pessoas, né? Então, isso aqui é uma microanálise fantástica dessa época, né? E o estilo literário dele é fantástico, né? O cara é um grande escritor, né? Mas você vê que é um exemplo muito claro de que ele cometeu crimes bárbaros, achando que estava fazendo certo, tanto que ele não teve nem constrangimento em expor, né? Os crimes foram cometidos aqui. Nem constrangimento o cara teve, né? De tanto que eles acreditavam naquela causa marxista e tal. E o que mais pode se dizer a respeito desse livro, né? Em primeiro lugar, uma observação, esse livro, os tradutores colocaram o título bem de acordo com o título russo, Exército e Cavalaria. Mas eu vi aqui na nota dos tradutores que nos Estados Unidos e no Ocidente ele foi publicado com o título Cavalaria Vermelha, né? Embora eu entenda os motivos dos tradutores e não discorde deles, né? Estão cumprindo a função deles, estão sendo fiéis, né, ao título original. Eu acredito que o título Cavalaria Vermelha teria sido muito mais adequado para a publicação do livro no Ocidente. Por quê? Porque o cara pega um livro desse aqui na livraria, tanto que esse livro é relativamente desconhecido, eu mesmo só vim conhecer há pouco tempo. O cara pega um livro desse aqui na livraria, o que é que ele vai pensar? Exército e cavalaria. Ah, são contos sobre uma doutrina militar que nem existe mais, que a cavalaria é só para quem gosta muito. E na realidade não é nada disso, né? Isso aqui são microanálises históricas fantásticas, né? E quando você coloca cavalaria vermelha, você já diz que é exatamente, nós estamos falando daquele período, né? Que quando você fala em cavalaria, você está falando, a cavalaria russa, está falando principalmente dos cossacos, né, naquela época, né? Os cossacos eram especialistas nessa doutrina, né, de guerra com cavalos. Então, o título Cavalaria Vermelha, ele seria melhor comercialmente, né, no Ocidente, eu acredito. Mas isso é só um detalhe, né? Não estou aqui criticando os tradutores, pelo contrário, eles fizeram o trabalho deles à risca, né? O livro é fantástico, a edição é fantástica. E outra coisa é o seguinte, que pode ser dito sobre esse livro aqui, é a mesma coisa que eu falei nessa resenha aqui do Arquipélago Gulag. Se você não viu essa resenha, veja, porque é fantástico. O livro, né? A minha resenha. O livro. Então, assim, é interessante observar o que eu já falei, é o seguinte, você tem vários canais, inclusive de professores de história, que ficam lutando contra fatos irrefutáveis e defendendo o comunismo, o marxismo, né? Que é uma coisa que você fica pensando, por quê, né, cara? Então, assim, olha o que foi que aconteceu com os caras que lutaram, que arriscaram a vida. Ó, mais um exemplo, né? Eu disse isso na resenha do Arquipélago Gulag. Olha o que foi que aconteceu com Solzhenitsyn, né? Herói de guerra comunista. Olha o que aconteceu com Babel, herói de guerra comunista, né? Então, assim, às vezes o cara é movido por um desejo de um dia fazer parte de uma elite inexpugnável que vai controlar as pessoas que produzem a ferro e fogo, né? Não vai, né? Não vai. Olha o exemplo de quem defendeu esse regime. Tu vai pro saco igual a todo mundo, vai ser fuzilado igual Babel, tá entendendo? Tu vai pro gulag igual Solzhenitsyn, né? Não é porque tu tá falando no YouTube, falando, defendendo, que tu vai ser poupado.
porque as revoluções, primeiro tem a tomada de poder, né? Depois tem os expurgos, né? Depois os regimes vão se autodestruindo, até sobrar um mínimo do mínimo do mínimo que seria uma elite. E mesmo assim, cara, tu analisar o regime comunista, Trotsky morreu com a picaretada na cabeça, Lenin morreu morte misteriosíssima, né? O Stalin foi encontrado relativamente novo, morto no chão, com a cara de uma poça do seu próprio mijo, né? Os poucos que conseguiram não ser mortos, que fizeram parte da elite de um regime super paranoico como esse aí, imagina a vida que esses caras tiveram sem poder nem sair na rua, pior tipo de escravidão que existe, né? Porque o que a história nos mostra é que enganar ninguém engana ninguém. Você pode até cometer crime, mas você não engana. A verdade, quando se trata de maldade, a verdade ela é muito forte em se impor, né? Então, assim, é o que pode ser dito, é a minha humilde opinião, né? A mesma coisa que eu falei no Arquipélago Gulag, eu estou falando a respeito da lição que esse livro deixa, né? É uma lição muito baseada em fatos reais, né? Da vida dos autores, né? Então, assim, eu não poderia deixar de recomendar mais. É um livro fantástico, até porque é um livro muito revelador, né? Dos caminhos escolhidos pelo autor e das consequências do que realmente aconteceu, né? Então, é isso, pessoal. Eu ia falar nesse vídeo aqui de algumas aquisições novas, algumas resenhas que eu pretendo fazer, mas eu achei melhor gravar um vídeo separado, falando só sobre isso, sobre alguns livros novos que eu consegui, alguns DVDs novos, algumas resenhas, né? Para vocês já ficarem antenados no que deve vir pela frente aí pelo canal, né? Eu estou tendo um pouco mais de dificuldade nessa época de gravar, mas eu não vou parar, né? Porque eu gosto muito de fazer isso aqui, gosto muito de estar aqui com vocês e agradeço demais a atenção, a companhia, né? E é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado. Fique ligado aí no canal.